Fala pessoal, boa tarde a todos. A Giovanni aqui, advogado criminal. Pessoal, eu quero estar falando hoje aqui sobre jurisprudências em tese do STJ. Significa isso? São jurisprudências, né, que o STJ seleciona, a secretaria, né, do do Superior Tribunal de Justiça seleciona e compila, né, as principais decisões sobre aquele tema. O tema de hoje vai ser sobre interrogatório do acusado. Interrogatório nada mais é, né, do que um meio de defesa e de autodefesa. Sobretudo autodefesa, né? Porque através do interrogatório produz-se prova e através do interrogatório a pessoa que está sendo interrogada, o acusado, ele se autodefende, né? Tá. E o primeiro ponto aqui sobre o interrogatório dessa edição número 260 do STJ é o seguinte: no interrogatório, o acusado ele pode se reservar as perguntas seletivas. Significa dizer o quê? Que ele vai responder nenhuma pergunta, ele vai responder algumas perguntas, ou ele vai responder todas as perguntas. Então, assim, o Superior Tribunal de Justiça já tem decisões consolidadas de que o interrogatório do réu ele pode ser seletivo, ou seja, ele pode responder as perguntas que ele quiser, as perguntas da defesa. Essa pergunta eu não vou responder, essa eu vou responder. Isso é permitido. Tem juiz que quando chega lá, que ele vai começar o interrogatório, né? Porque o interrogatório é dividido em primordialmente, né, em dois momentos. O primeiro momento é a qualificação. Nisso aí o acusado ele não pode ficar em silêncio. Ele tem que falar, tá? Então nesse primeiro momento da qualificação, que vai perguntar o nome, a idade, o que ele faz da vida, né? Enfim, ali a qualificação, né, do acusado. O segundo momento é sobre os fatos mesmo. Aí a gente vai estar falando sobre o mérito da questão. Sobre o mérito da questão, é possível sim, e é uma faculdade defensiva, uma estratégia da defesa, de o acusado tão somente responder aquelas perguntas que convém para a estratégia da defesa. Isso decorre do princípio da não autoincriminação. Ninguém é obrigado a se autoincriminar, tá? Claro que isso deve ser exercido em certos limites legais, né? Eu vou estar até explicando aqui com vocês à frente que tem momentos que se o acusado ele diz algo, ele pode ser responsabilizado por aquilo, tá? Então assim, não é um direito também ilimitado, tá? Então, o primeiro ponto é isso aqui desse jurisprudências em tese do STJ. No interrogatório, o acusado ele pode responder perguntas que convém à estratégia da defesa, ou seja, ele pode ficar em silêncio nas perguntas do juiz e do Ministério Público e responder as perguntas da defesa. Tá? Então, pessoal, fiquem espertos aí, caso você aí esteja patrocinando seu cliente, né? Ou você que vai prestar o interrogatório, você saiba que você tem esse direito de não responder todas as perguntas, mas aquelas que convém à sua defesa, tá? Continuando aqui, quando eu falei, né, que esse direito do acusado de ser interrogado e ele exercê-lo não é ilimitado, evidentemente. Vamos imaginar a seguinte situação: eu estou lá no interrogatório e para me furtar a minha responsabilidade, para eu tentar me safar da minha responsabilidade criminal, eu falo que, por exemplo, o que foi encontrado dentro da minha casa, drogas, armas, não é minha, é de fulano. Eu falo que ele plantou ali para me incriminar. Ou seja, eu estou atribuindo a responsabilidade, sei lá, ao vizinho. Não, foi o vizinho que plantou isso aí não é meu. Você mentiu. Em razão de você ter mentido, esse ponto aí vai gerar um aumento na sua pena, na dosimetria da pena, em razão de você ter uma culpabilidade exacerbada. A culpabilidade nada mais é do que a reprovabilidade do fato e da sua conduta. Não se confunde com aquela culpabilidade do conceito analítico de crime, né? Por exemplo, um crime ele é dividido em três fases, né? Didaticamente, é o fato típico, ilícito e culpável. Esse culpável é a culpabilidade, né? Nós temos lá a inimputabilidade, a potencial consciência de ilicitude e a inexigibilidade de conduta diversa. Essa culpabilidade não se confunde com a culpabilidade do fato e da conduta, que é o que? Vamos dar um exemplo. Você vai furtar, é muito interessante esse exemplo trazido no buscador de dizer o direito. Você vai furtar
E lá você furta a casa do fulano lá. Você entra lá e furta. Mas você vai e urina também dentro da casa. Pra ter o sinal de desprezo, né? A sua torpeza. E você vai lá e solta um mijo. Isso denota o quê? Uma culpabilidade, uma reprovabilidade exacerbada do fato. Então, é essa culpabilidade. Então, você mentir no interrogatório, eu menti, coloquei a culpa em determinado fulano, em terceiro. Isso circunscreve-se em uma pena maior? O STJ falou, não se circunscreve isso aí, porque nós não temos na nossa legislação o crime de perjúrio, que seria o crime de mentir. Há projetos de lei nesse sentido, para criminalizar. Porém, a culpabilidade ela tem que ser analisada em relação ao fato que aconteceu, não uma condição futura incerta que pode acontecer, que é a mentira. Então a culpabilidade é analisada em relação ao fato, a sua conduta, ou seja, você urinou lá. É isso que tem que ser analisado. Quando você chega no interrogatório e mente, isso não se refere à culpabilidade, sequer personalidade e conduta social. Tá? Então a culpabilidade é em relação ao fato e à conduta, no fato. Não a sua conduta no interrogatório. Você pode mentir? Pode mentir, e isso não vai gerar um aumento da sua pena. Mas se você mentir, atribuindo um fato a terceiro, né? E em razão disso, você sabe que é inocente uma pessoa e instaurado algum inquérito contra ela, você pode responder por denunciação caluniosa, você pode responder por calúnia. Inclusive, se você se autoacusar, você fazer uma autoacusação no seu interrogatório, você também pode responder por isso, tá? Ou seja, não quer dizer que você mentir lá tá tudo isento, tá tudo imune, não. O que vai estar imune é a elevação da sua pena. O juiz não vai na dosimetria ali da pena, na primeira fase, no artigo 59, que trata das circunstâncias judiciais, ele não vai poder aumentar ali. Beleza, naquele caso ali está encerrada a questão, não pode aumentar. Mas você mentir, e isso leva por via de consequência, torna efeito a instauração de inquérito contra você, tá? Por crimes que eventualmente você possa ter cometido na sua fala. Tá bom? Então, o interrogatório sim, você pode mentir, mas isso por si só não autoriza o aumento ali da sua pena, tá? Isso aí foi decidido pela sexta turma, tá? No HC, anotem aí, caso você tenha uma audiência, né? No HC 834-126 do Rio Grande do Sul, de relatoria do ministro Rogério Schetti Cruz. Está no informativo 789, tá? Então, fica esperto aí, que no interrogatório pode mentir, e isso não inibe a sua responsabilidade criminal, porém, você pode ser responsabilizado criminalmente, a sua pena não vai ser aumentada, né, por conta disso, tá bom? Ah, e outro ponto que é muito interessante que ele traz nesse julgado, que é o seguinte: se eu não pudesse dizer algo que em tese poderia me incriminar, se eu falar isso aqui e não puder provar também, eu vou estar ferrado, eu nunca vou poder contar uma coisa que eu não posso provar, né? Só posso pensar que eu estou mentindo. Por exemplo, o policial vai lá e abusa de mim na prisão. Se eu falar, nossa, ele cometeu um abuso de autoridade contra mim, eu nunca vou falar isso, já que eu posso ser responsabilizado. Então, sim, em casos assim você pode falar, tá? Então, pessoal, essa foi a segunda decisão aqui do STJ nessa jurisprudência em tese. Avançando aqui, eu quero falar sobre a ordem do interrogatório. Ali no artigo 400, salvo o melhor juízo, no artigo 400 mesmo do Código de Processo Penal, é estabelecida a ordem de interrogatório, que primeiro vai ser a vítima, né, o ofendido, depois as testemunhas da acusação e da defesa, os peritos, enfim. E por fim, o último ato da instrução criminal é o interrogatório. O réu fala por último. Porém, há uma exceção na expedição de carta precatória. Vamos imaginar a seguinte situação. Carta precatória é o quê? Uma pessoa que ela não reside onde aquele processo está tramitando. Por exemplo, eu cometi um crime aqui na cidade de São José dos Campos. Beleza, São José dos Campos. Porém, a testemunha, ela reside na cidade de Jacareí. Ou Taubaté, cidades próximas. A testemunha reside lá.
Nesse caso, o juiz ele tem que fazer o quê, normalmente? Hoje, né, a gente tem hoje, normalmente não está acontecendo isso, né, de carta precatória, né? É enviado um link, né, e a pessoa participa da audiência normalmente, né, através da videoconferência. Mas a lei fala em carta precatória, que essa pessoa ela pode ser ouvida através da expedição de uma carta precatória pelo juiz deprecado. Tem o juiz deprecante, é o que manda a carta, e o juiz deprecado é o que recebe. Por exemplo, o juiz deprecante de São José dos Campos manda para o juiz deprecado de Taubaté, porque a testemunha reside lá em Taubaté. E aí, durante esse tempo que a carta vai chegar lá, acontece o meu interrogatório. Ou seja, aconteceu primeiramente o meu interrogatório antes dessa testemunha ser ouvida. A testemunha foi ouvida depois do meu interrogatório. E aí, isso aí pode? Isso aí, o STJ falou que não pode. Isso aí não pode. Essa inversão ela é ilegal. É uma nulidade que está acontecendo ali. Mas para que essa nulidade ela seja acolhida e a audiência seja anulada, é preciso que você, no momento que saiba de que aconteceu aquilo, você se insurja contra aquilo. Se você deixar de se manifestar contra essa nulidade, você perdeu a oportunidade. Ou seja, o teu direito precluiu. Portanto, fique esperto aí. Tá? Se você é um acusado aí, você doutor, está defendendo o seu cliente, e o teu cliente ele foi ouvido primeiro, antes da outiva dessa testemunha da carta precatória, você tem que se insurgir contra isso aí. Tá? Se insurja para que não ocorra ali a preclusão e você perca o seu direito, demonstrando prejuízo, evidentemente, porque essa testemunha às vezes ela pode ser uma testemunha crucial, uma testemunha fundamental para o Ministério Público. E aí seu cliente ele não vai ter a oportunidade de rebater tudo aquilo que ela disse no interrogatório dele, né? Então, fique esperto aí, tá bom? Vamos avançar aqui para o próxima tese, né? A próxima tese do STJ, nessa jurisprudência em tese, foi que a condução firme do juiz no tribunal do júri, né? O tribunal do júri é aquele órgão que julga os crimes dolosos contra a vida. Condução firme é o quê? Fazer perguntas incisivas, tentar de alguma forma ou outra encurralar a testemunha, né? A testemunha pergunta uma coisa, o juiz pergunta outra. Mas você está falando isso porque você falou. Ou seja, o juiz ali fazer muitas perguntas, né? Induzir perguntas, enfim. O STJ falou que isso não viola a imparcialidade sobre os jurados. Eu, na minha opinião, levando em consideração, se o juiz começa a fazer perguntas demais, faz mais perguntas que o Ministério Público, inclusive, para mim está comprometida a imparcialidade dele. Beleza. Mas o que o STJ falou? No caso aqui é tribunal do júri. Tribunal do júri, quem vai decidir são os jurados, não é o juiz ali que está perguntando. Agora é minha opinião. O juiz está fazendo um monte de pergunta lá e os jurados estão escutando. Evidentemente que isso vai influenciar. Claro que eu não vou conseguir provar. É difícil. Como é que eu vou saber a cabeça do jurado? Mas o juiz começa a agir ali como o Ministério Público. Tanto que o Ministério Público vai falar, não tem mais perguntas. Eu não tenho perguntas não. Porque o juiz já fez todas. O juiz já fez todas as perguntas. De modo incisivo. Veja que essas palavras, elas são uma matriz, né, de possibilidades muito grande. Incisivo. O que é incisivo? Perguntar sobre o fato ou começar a encurralar a testemunha? Para às vezes até extrair uma resposta que às vezes a testemunha não queria nem falar aquilo. Ou falou porque estava intimidada pelo juiz. O juiz é o presidente do ato. É a pessoa que naquela situação tem mais poder. Inclusive pode mandar te prender. Então, essa intimidação, para mim, compromete sim a parcialidade do jurado, porque influencia a psique dele. Eu não vou conseguir provar isso, evidentemente. Porque o STJ fala que tem que ter a demonstração do prejuízo. Como é que demonstra um prejuízo desse? É muito difícil, é quase impossível. Tá? Outro ponto que o STJ falou que casos de suspeição, né, porque a defesa impetrou um habeas corpus, né, contra isso aí, alegando a suspeição do juiz, né, não é passível de ser analisada em habeas corpus porque envolve situação fática do processo, né, e o habeas corpus é inviável para isso aí, para você estar analisando fatos, né, enfim, não quis analisar a questão, né. Então, pessoal, avançando ainda, temos outra aqui, jurisprudências em tese do STJ, é que é possível, no tribunal do júri também,
que se o acusado ele é de altíssima periculosidade, no tribunal do júri, isso é no tribunal do júri, se ele é de altíssima periculosidade, é possível que ele seja interrogado por videoconferência, tá? Porque ali no artigo 185, parágrafo 2º, incisos 1, é dito assim, ó, prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento. Então, se o acusado ali no tribunal do júri, ele integra uma organização criminosa armada com atuação no Brasil inteiro, é possível que o interrogatório dele seja realizado através de videoconferência. Isso no tribunal do júri, hein? Tá? Nos processos do juiz togado, né, das varas jurisdicionais comuns, isso aí já acontece, tá? Os interrogatórios serem normalmente por videoconferência, tá bom? E aqui, outra tese também, é que se a pessoa está foragida, estou foragido, e vai acontecer o meu interrogatório de forma presencial, eu posso participar desse interrogatório? Evidentemente que você pode, mas você vai ser preso. Entendeu? Você vai chegar lá, você vai ser preso. E tem decisões, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, no HC 238659, que inclusive ele veda a participação no interrogatório de réu foragido por videoconferência. Ou seja, a audiência através de videoconferência. O réu foragido ele também não pode participar. Tá? Porque isso é uma violação à boa-fé processual. Ora, ninguém é obrigado a se entregar para a justiça. Eu não tenho minha obrigação de me entregar porque tem uma decisão judicial mandando me prender, na minha opinião. E isso é um direito meu. Às vezes eu entendo que aquela decisão ela é ilegal, ela é ilegítima. Eu sou inocente. Eu não vou me entregar assim. Às vezes eu posso até me defender melhor na rua. Vou atrás de testemunhas, vou atrás de provas, vou atrás de pessoas que me conhecem, que podem me ajudar. E eu vou me entregar? Ou seja, e às vezes eu quero dar o meu depoimento no interrogatório, eu quero falar, mas também não quero ser preso. Tá entendendo? E aí essas decisões aqui, na minha opinião, são totalmente ilegais. É você ferir o direito à ampla defesa, na sua modalidade da autodefesa. Direito sagrado, sacrossanto, que é a defesa. Tá bom? Pessoal, avançando aqui, continuando aqui também na jurisprudência em tese, é sobre a realização da instrução por videoconferência, né? Aliás, a realização da instrução por carta precatória. Eu tinha explicado numa tese anterior que existe o juiz deprecante e o juiz deprecado, né? O juiz deprecante, por exemplo, São José dos Campos, porque o crime foi lá, e o juiz deprecado é Taubaté, porque a vítima mora lá, a testemunha mora lá, enfim. A vítima foi ouvida pelo juiz deprecado, as testemunhas foram ouvidas pelo e até o réu às vezes foi ouvido pelo juiz deprecado. Porém, quem vai sentenciar é outro juiz. É o juiz deprecante. É o juiz de São José dos Campos, o juiz onde os fatos aconteceram. Pode isso? Um juiz escuta, produz a prova e outro juiz sentencia? O STJ falou que sim. Isso é possível porque isso não viola o princípio da identidade física do juiz. Porque isso não é um direito absoluto e há hipóteses legais em que o juiz ele pode se afastar, ou seja, promoção por merecimento, antiguidade, férias, hipóteses em que o juiz não vai estar lá. Então, isso aí pode acontecer, de o processo ser sentenciado por um outro juiz que sequer ouviu o réu e as testemunhas e a vítima. O STJ validou esse tipo de rito, né, esse tipo de procedimento. E a última tese aqui é... Vamos imaginar a seguinte situação, pessoal. Eu e fulano estamos sendo processados. Eu sou réu e ele é corréu. Mas acontece que, em decorrência de algum fato, ele deixa de continuar o processo comigo. O processo é desmembrado. E aí meu processo segue sozinho. Eu tenho o direito de participar, por exemplo, do interrogatório dele, que vai acontecer futuramente, mesmo já que o processo esteja desmembrado? Sim, eu tenho direito. O meu advogado tem o direito. E eu, como advogado, posso participar. Porque
os fatos estão correlacionados. Às vezes aquele cara é o que vai me implicar no depoimento dele. Às vezes é o corréu que vai me delatar. Então, sim, eu posso participar. A defesa do acusado tem o direito e a legitimidade de participar de um interrogatório de corréu de processo desmembrado. Tá bom? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Jurisprudências em Tese, edição 260 do STJ. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, não deixem aqui de comentar o vídeo, né? De se inscrever no canal, curtam, comentem e compartilhem. Tá ok? Nas descrições aqui tem os meus produtos, meu banco de teses criminais, o meu livro, contatos aqui para parcerias, tá? O meu Instagram, caso queiram me seguir lá, tá bom, pessoal? O vídeo de hoje foi esse e é isso.